Eu intitulei o sermão de Feliz Ano Novo, seguindo os conselhos de Paulo. Eu quero seguir a mesma linha de raciocínio do sermão da manhã, por isso eu vou utilizar a mesma introdução que fiz hoje de manhã. Aqueles que já ouviram, vão ouvir pela segunda vez, e aqueles que não ouviram, vão entender o porquê deste título. A expressão Feliz Natal e Próspero Ano Novo foram as expressões mais ditas nestes últimos dias. Qualquer lugar que você ia, na loja, encontrava com alguém na rua, se você passava pela catraca de um ônibus, onde você estivesse, a despedida era marcada por essa frase: Feliz Natal, Próspero Ano Novo. Ainda vivemos os dias de dizer, né? Um bom ano, um próspero ano novo. Estas expressões, elas marcaram muito, estão marcando estes dias. Uma música muito conhecida e, quem sabe, entoada na virada do ano, de muitas festas, de muitos réveillons, é aquela música que diz: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Muitas pessoas estão desejosas disso. Esse rito de passagem, que acontece em vários momentos, né, na virada do ano, acontece na virada do ano pessoal, né, no dia do nosso aniversário, acontece no fim de um século. A gente sempre faz rituais de passagens, tentando marcar o término de algo e o início de outro. O término de um ano e o início de outro ano, ele vem carregado de desejos de novidade. E a ideia da prosperidade é muito forte. Querer que a prosperidade aconteça. Eu fiz uma pesquisa, hoje eu vi pela manhã, quero partilhar com você também, sobre algumas simpatias. Você vai na internet e busca algumas simpatias no final de ano e você descobre algumas. Por exemplo, fazer simpatia é bom durante o ano todo, mas o réveillon é mais importante ainda, pois ele vem carregado de novas vibrações positivas e com a esperança de que só coisas boas aconteçam. Então a ideia é, nesse ritual de passagem, faça simpatia, porque a simpatia vai te ajudar a viver bem. Então vamos lá, algumas simpatias que encontramos por aí. Na passagem do ano, é legal usar roupas novas, pois elas sempre atraem novidades. E quantas pessoas acreditam nisso de verdade? Acreditam que o fato de usar a roupa é que vai trazer esta novidade. Uma outra diz assim: à meia-noite do dia 31, deu uma mordida numa maçã bem vermelha, que simboliza o sucesso e mentaliza tudo de bom que você deseja conquistar. Olha, maçã é uma delícia, tem um monte de outras coisas. Aproveita isso para ser um novo. Mas não significa que ela vai mudar o teu futuro, não. À meia-noite, segure uma taça de champanhe com a mão esquerda, tome 7 goles e jogue o restante do líquido para trás, de uma só vez, por cima do ombro direito. Em toda a técnica aqui para acontecer, faça isso. Outra, quando o relógio avisar a virada do ano, dê 3 pulinhos com o pé direito e comece o ano com muita sorte. Se tiver mordido a outra, depois de quebrar o pé. Não se esqueça
de pular as 7 ondas, ainda que com muito cuidado. Então, tudo dicas que você compra aí na internet, fora as várias simpatias que as pessoas ensinam uns para os outros. Mas nós nos preocupamos em outra coisa. O texto de 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, muito mais do que beber na fonte das simpatias ou de querermos realizar algum ritual de passagem, nós cristãos nos firmamos nos ensinos da palavra de Deus, nos firmamos nesta palavra que tem poder para todas as coisas, para corrigir, para ensinar, para repreender, para educar. E é baseado nesta palavra que eu quero então trazer alguns desafios para o próximo ano. O texto que eu escolhi então, Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Vamos nos colocar em pé para a leitura deste texto sagrado, Colossenses 3, 12 a 17. Diz assim o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Você pode se sentar. Eu quero apenas reler e comentando este texto. Paulo, ele escreve aos Colossenses e fala sobre algumas virtudes do cristão e desafia os seguidores de Cristo a viver conforme o que ele apresenta. Então vamos destacar aqui algumas coisas. Revestir-se como eleitos de Deus. As pessoas, ao olhar para nós, precisam de ver pessoas que foram chamadas e eleitas por Deus. E aí ele apresentando algumas questões: santos, amados, pessoas que têm afeto, mas é um afeto com misericórdia, que tem bondade, que tem humildade, que é manso e longânimo. Eu acredito que a maioria das palavras aqui
sejam bem conhecidas. Mas a palavra longanimidade nem sempre é entendida. Aqui temos a junção de duas palavras: longo e ânimo. Longanimidade tenha um longo ânimo, ou seja, um ânimo longo. Você já conheceu pessoas que são boas em iniciativas e ruins em acabativas? Elas iniciam tantas coisas, mas não conseguem concluir aquilo que iniciam. O ano no começo se esvai rápido, com as adversidades da vida, com os acontecimentos da caminhada. Mas ele diz: irmãos, tenham um ânimo longo, porque para iniciar o ano, quem sabe você faça na sua lista de prioridades e eu vou fazer. Então, iniciativas muitas, mas é a continuidade, a conclusão, confie. É necessário um ano longo. Perseverar de forma animada. Uma outra expressão de Paulo, que é mal entendida, é aqui no início do versículo 13, quando ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. Sabe o que acontece? Parece que nós estamos diante de pessoas, seja família, seja um grupo da igreja, seja parentes, em que você vive aquela relação pesada, e você diz assim: a Bíblia diz que eu tenho que suportar, então eu vou suportar. Não. O texto está falando de ser suporte. Não é no sentido pejorativo como se usa hoje de aguentar, mas diz respeito a ser suporte para alguém, para que o outro tenha estabilidade. Alguém precisa de servir de suporte para que este microfone esteja no ar. Nós precisamos desta outra peça, que é o suporte do microfone. O texto bíblico diz: olha, é necessário que nós venhamos a dar suporte uns aos outros, venhamos a ser ajudadores uns dos outros. Fala de perdoar mutuamente. Frase de Facebook. Estava lá no tijolo: perdoe ou fique doente. Sabemos que a falta do perdão, e aí seja de pedir perdão ou de perdoar, isso acaba consumindo energia, consumindo a saúde e trazendo para as pessoas saudades. E aqui não tem nada a ver com simpatia, não, é que todo o teu organismo está voltado para liberar e fazer um processo bioquímico de coisas ruins. O nosso corpo precisa de equilíbrio. E o óleo, a falta de perdão, ele só piora esse equilíbrio bioquímico do corpo humano. Ainda falta, se alguém tem queixa contra o trem, para de ficar falando da queixa. Perdoa. Perdoa porque você foi perdoado. Eu fico pensando, se Deus levasse a sério a oração do Pai Nosso que a gente faz,
a gente teria grandes problemas. E eu queria começar por mim, pelos meus limites, porque declarar assim: perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se o Senhor levasse a sério essa frase, quem sabe os nossos pedidos de perdão, de confissão, não chegassem nem no teto. Aqui diz: olha, se você tem alguma coisa, limpa o seu coração, lava ele, dá uma enxaguada com a graça, e lembra que você foi perdoado, e assim como você foi perdoado, você também deve perdoar outras pessoas. Continua o apóstolo Paulo: acima de tudo, esteja o amor, que é o primeiro da perfeição. É impossível uma relação saudável se não tiver amor. Ele está falando da comunidade de fé. É impossível se não houver amor. A igreja, se não for um espaço para cultivar amor, se torna um dos clubes mais caros que existem. Se você é sócio do clube, eu duvido que você pague 10% do seu salário no clube que você paga. A igreja é um espaço de construção de amor. E frequentar a igreja como se frequenta um clube, sem a preocupação desta construção da relação amorosa, que ajuda na busca da perfeição, de nada adianta. É frequentar um clube caro, que cobra dízimo, entre aspas, para você frequentar. Versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o juiz que vai nos auxiliar nas ações. Precisa de ser o nosso coração, mas um coração submisso à vontade de Deus, porque o coração também por si só é enganoso. Esse coração precisa estar submisso e lembrar: vocês foram chamados para ser um só corpo, por isso sejam agradecidos. Paulo está cultivando e ensinando aquela comunidade a viver os desafios da vida comum. Paulo então impetra, deseja a bênção, dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, auxiliar um ao outro, dar conselho, mas em sabedoria de Deus, fazendo isso de que forma? Louvando ao Senhor, louvando a Deus. E aqui, como hoje eu estou fazendo um sermão do ponto de vista mais exegético, uma maior pesquisa, eu não vou entrar no caso de falar o que são salmos, hinos e cânticos, mas vou dizer: invista tempo para louvar a Deus, para louvar ao Senhor com gratidão do coração, dizer: obrigado, Senhor, porque não há nenhum tipo de ação do homem que convença o Senhor, que mude os desígnios do Senhor. Então, o que eu e vocês somos chamados é a louvar, a adorar aquele que é digno de receber a nossa oração, e das várias formas possíveis: salmos, hinos e cânticos espirituais. A outra fala de Paulo é: tudo que você for fazer,
seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Há um livro que foi muito vendido, esgotado, suas edições, reeditado, que diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Alguém que já leu esse livro? Você lembra? Alguns irmãos já leram. E é a história, né, contada, né, a história de alguém que começa então a influenciar o ambiente onde ele está, a igreja onde ele está, e a igreja influencia a cidade, porque a atitude é: o que eu faço é aprovado por Deus, por Jesus. Jesus faria isso. E aí tudo vai mudando nas próprias atitudes dele. E aqui diz: olha, o que você for fazer, seja por palavra, seja por ação, faça como se você estivesse fazendo para Jesus. E aí, quem sabe, a medida disso nos faça mudar vocabulário, nos faça mudar ações. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a mudança. Agora, fazer isso dando graças a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome por tudo que eu tenho feito, porque eu quero fazer para a glória do teu nome. Neste ano que vamos iniciar, não sei quantos de vocês terão a oportunidade de estar aqui no culto da virada, no culto da vigília. Se este é o teu último culto, eu quero então te convidar a assumir um compromisso de novas atitudes e de seguir estas virtudes pregadas por Paulo. Paulo está aconselhando a todos nós, dizendo: no ano que vai entrar, cultive isso na sua vida. Não é exercício fácil, não é algo mágico, exige de nós, mas faz parte da caminhada cristã. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, exercite-se, tal como aprender a contar até 10, antes de falar o que precisava ser falado. Paulo diz: invista em virtudes que valham a pena na tua vida. Não faça algumas coisas, pense primeiro, exercite-se primeiro, procure ser santo na presença do Senhor. Meu desejo é este: que você possa, neste tempo de virada de ano, neste momento e neste ritual de mudar de ano, de mudança de ano, você possa dizer assim: eu quero isso para mim. O hino 180, ele nos auxilia, ele nos ajuda a entender o projeto de Deus, ser